Oiê, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer suas orquídeas florirem em qualquer lugar da casa. Seja no seu orquidário, seja numa varanda, seja na sua sala, seja no seu quarto, não importa. Com o assunto de hoje vocês vão conseguir florir suas orquídeas, não importa aonde elas estejam, porque hoje a gente vai falar sobre sol artificial, sobre luz artificial para cultivo, luzes de cultivo dentro do cultivo de orquídeas. Eu recentemente adquiri umas placas de luz para cultivo de plantas que eu estou usando aqui no meu terraço, mas eu também vou usar dentro de casa para outros tipos de orquídeas. Então resolvi vir aqui para contar um pouco para vocês do que eu sei, do que eu aprendi e passar um pouco dessa informação, porque às vezes a gente quer cultivar uma orquídea dentro de casa, a gente quer cultivar uma orquídea num lugar que não tem muita luz, e as luzes de cultivo, a luz artificial é muito boa para te ajudar nessas questões, tá bom? Vai complementar o sol que você tem ou vai servir como a fonte de luz principal do seu cultivo. Olha, o vídeo de hoje vai estar um escândalo, tá bom, pessoal? Aproveita aí, já se inscreve no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, tá bom? Se você já é inscrito, ativa o sininho. Se você está se inscrevendo agora, também ativa o sininho, porque todas as vezes que eu mandar um vídeo, que eu fizer uma live, que eu fizer uma postagem, qualquer coisa que eu fizer aqui no YouTube, tá a notificação para vocês no seu celular, no seu e-mail. Só você vir, clicar e a gente passar um tempinho juntos, tá bom? Tô aguardando vocês também no Instagram, Arco-Íris de Orquídeas no Instagram. Várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que vocês não veem aqui, tem no Instagram, Arco-Íris de Orquídeas. Tô esperando vocês lá. Gente, o vídeo de hoje é informação boa, é possibilidade de você cultivar suas plantas aonde você quiser e arrasar, tá bom, pessoal? Vídeo de hoje, luz artificial, sol artificial, luzes de cultivo. Vamos fazer suas orquídeas florescerem em qualquer lugar. Roda a vinheta. Gente, vamos começar o nosso vídeo. Vou começar falando de luz, né? A luz é o elemento principal para fazer nossas plantas se desenvolverem, nossas plantas crescerem, nossas plantas ficarem bonitas, né? Sem a luz do sol, sem a luminosidade, não vai ter umidade que salva, não vai ter adubo que salva, não vai ter ventilação que salva. Então sempre a iluminação certa, a luz certa para cultivar suas plantas, seja de uma phalaenopsis, seja de um sapatinho, até uma brifenária, uma nobilior, né? Tem a luz certa, né? A planta precisa disso, não tem como a gente mudar. E às vezes a gente tem um lugar que não é adequado, ou então a gente tem um lugar que não tem a luz suficiente. Então a gente precisa de complementar isso, ou fazer o uso da luz de cultivo, do sol artificial, da luz artificial, para ser a fonte de luz dessas plantas. A luz, né? O que é a luz? A gente vê a luz como uma branca, a gente vê a luz como essa luz branca, mas a luz, ela, quando a gente quebra essa luz, quando a gente refrata essa luz, ela vira aquele arco-íris. Sabe aquela brincadeira de você pegar o sol passar por um cristal e esse cristal refletir um monte de arco-íris pela casa, pelo ambiente? Isso é a luz passando
por esse cristal, se dividindo e se espalhando na sua verdadeira forma, que é o arco-íris. É que nem a chuva, é que nem o arco-íris natural que a gente tem, por exemplo, quando tá fazendo sol e chove, ou quando tá chovendo e abre o solzinho. O arco-íris é nada além do raio do sol, da luz branca do sol, batendo nas gotas de chuva, se desfazendo, sendo refratado e forma o arco-íris. O arco-íris vai do vermelho até o roxo. O vermelho é o infravermelho e o roxo é o ultravioleta. Existem as ondas de vermelho profundo, bom? Mas o que a gente mais vê é a divisão do infravermelho até o ultravioleta. Mas nessa brincadeira, a gente passa por todo o espectro de cores. Do vermelho, que vira laranja, que vira verde, que vira azul, que termina no roxo. Isso é o full espectro, é uma luz de espectro total. Uma luz branca, ela tem todas as cores. O vermelho que passa pelo verde, que passa pelo azul, que termina no roxo. Tem azul, tem o infravermelho, tem a luz amarela, tem a luz verde, tem a luz azul e tem a luz ultravioleta. Então, quando você junta todas essas cores, você tem uma luz branca, tá bom? Michael, para que você está me explicando isso? Existem dois tipos de luzes de cultivo. Vocês vão encontrar antigamente, quando se iniciou essa tecnologia de luz artificial para cultivo de plantas, existia um conceito de que as plantas só consumia o infravermelho, a luz vermelha, e o ultravioleta, que é a luz roxa. Então, as primeiras luzes de cultivo são rosa, que é a junção da luz vermelha com a luz roxa, dá uma luz rosada. Então, as primeiras luzes de cultivo são aquelas luzes bem rosa, aquele rosa vivo, pink, bem intenso, que chega até a doer no olho, porque são luzes muito intensas, tanto em infravermelho quanto em ultravioleta. Junta isso, vira aquela luz rosa. Essa luz de cultivo é a mais tradicional, a mais fácil de se achar e a mais barata. É a mais antiga, a tecnologia mais antiga. Vocês podem encontrar placas de LED, vocês podem encontrar lâmpadas que refletem, que emitem essas duas cores juntas. Existe uma variedade enorme de equipamentos e lâmpadas e produtos que emitem essa luz rica em infravermelho e ultravioleta, que resulta nessa luz rosa, tá? Recentemente apareceu a luz de cultivo de espectro total, ou full spectrum, que eles chamam, né? É uma luz que vai do vermelho pro amarelo, pro verde, pro azul e roxo. É uma luz branca. Ela não é necessariamente como a luz branca que a gente vê na nossa casa. Não é como uma luz eletrônica branca, uma luz incandescente branca. Ela sempre tem ou uma queda mais pro vermelho ou uma queda mais pro azul, porque são luzes específicas para cultivo. Eu tenho aqui na minha mão uma placa de luz de cultivo full spectrum, bom? Eu comprei isso daqui no Wish e essa placa aqui vai para minha sala, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Na placa tem vários pontinhos. Cada pontinho desse é um diodo emissor de luz. É um LED. Cada pontinho desse é um LED. E eu tenho LEDs brancos e LEDs vermelhos. Isso daqui é uma placa de luz full spectrum. Eu vou inserir aí para vocês um vídeo daqui do terraço, vocês estão vendo já, de como essa luz funciona, de como essa luz fica. Essa luz eu botei aqui no meu terraço para fazer um suporte de luz para minha Cherry Baby, que tá aparecendo aí no vídeo que vocês estão vendo, mas também ela serve como fonte de iluminação de duas catileias bem grandes,
Ela funciona como a luz principal de uma Cattleya aclande alba, que é uma planta de alta luminosidade. Ela funciona como luz de uma Sophronites, ela funciona como uma luz de Tolumnias. De quebra, ela também pega luz, bate luz em sapatinhos e bratônias e por aí vai. É tanto uma fonte de luz principal para certas plantas, como complemento de luz para outras plantas. Nessa parte que vocês viram aí, é um lugar onde eu só tenho sol do dia, sol da manhã. Então, por ser sol da manhã, eu precisei complementar a luminosidade desse cantinho específico com a placa de luz. Eu tô usando uma placa de luz full spectrum, de total espectro, né? Ela é um pouco mais cara porque é uma tecnologia mais recente, mas foi estudado de que sim, as plantas elas não absorvem só luz vermelha, infravermelho, não absorvem só luz roxa, ultravioleta. Elas absorvem todas as cores de luz. Inclusive as folhas que ficam mais abaixo, elas se beneficiam exatamente da luz verde, da luz amarela, que antes se achava que não se absorvia. Bom, então assim, se você só tem dinheiro para comprar a rosa, que é a junção da vermelha com a azul, show, não tem problema. Mas a Full Spectrum, a luz branca, a mais agradável ao olho, é a melhor por ser mais completa para as nossas plantas, tá? Agora, quando que você vai usar essa luz como a única fonte de luminosidade da sua planta e quando que você vai usar isso como complemento? Por exemplo, vocês viram no clipe que eu inseri que essas plantas elas têm a luz da manhã e eu complemento essas plantas, a luz dessas plantas com a luz de cultivo até o final do dia. Mais tarde eu vou falar sobre distância e sobre tempo de exposição, tá? Mas essas plantas aqui do terraço são plantas de alta luminosidade. A Aclande é uma planta de alta luminosidade como uma valqueriana. A Sophronites é uma planta de alta luminosidade. As Cattleyas gostam de alta luminosidade. A Cherry Baby gosta de luz. As Tolumnias apreciam luz. As Bratônias estão um pouco mais distantes, mas elas gostam de luz. Os sapatinhos estão um pouco ainda mais distantes, mas eles ainda apreciam luz. Tem a luz do dia, mas não é só a luz da manhã. Tem a luz da manhã, mas não é só o suficiente. Então eu complemento com a luz de cultivo. Por exemplo, esta placa aqui que está guardada, eu guardei para mostrar, para conversar com vocês sobre ela. Ela vai para minha sala. Por quê? Eu tô com um projeto, que vocês vão ver mais pra frente. Tô com um parceiro que vocês vão ver mais pra frente. E a gente tá montando um cultivo de orquídeas dentro da sala. Dentro da minha sala. Eu vou cultivar plantas, orquídeas, dentro da minha sala. Com umidificador, com a luz de cultivo. Então, essa placa aqui de luz vai ser a fonte de iluminação das plantas da sala que vocês vão ver mais pra frente. As plantas da sala vão ser plantas de menos luminosidade. O que eu vou botar na sala? Eu vou botar Phalaenopsis, eu vou botar uma Aliceara, que é a antiga Bealara, vou botar Odontiodas, vou botar Odontoglossums, vou botar Twinkle. Então são plantas de menos luminosidade. Eu sei que com uma placa dessa eu vou conseguir iluminar todas para terem a saúde delas na sala, tá bom? Mas isso vai ser um outro projeto, um outro momento, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Vamos falar sobre tempo de exposição e sobre distância. Se você tem uma planta de alta luminosidade, você precisa colocar a planta mais perto da luz. Dependendo da potência da sua luz, ela vai variar de 20 centímetros a 40 centímetros de distância da luz, tá bom?
Se você tem plantas de menor luminosidade, de melhor necessidade de luminosidade, vocês vão colocar essas plantas de 40 a 60 centímetros de distância da luz, tá bom? Não é um sol, não é igual ao sol, não tem a mesma potência, a mesma capacidade, até porque se a gente colocar uma luz tão forte dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, dentro do nosso convívio, nosso olho vai doer. Então, assim, não é a mesma coisa, mas a gente consegue ter o mesmo efeito do sol. Não é a mesma coisa do sol, mas a gente consegue ter a mesma questão do sol. Então vai ter essa variável, tá? Quanto mais longe, menos incidência de luz, mais a gente vai ter um efeito de sol fraco. Então plantas de alta luminosidade, mais centralizado na placa, você não vai botá-la aqui, você vai botá-la bem embaixo da placa. Por exemplo, uma valquiriana, vai botar aqui embaixo da placa a 30 centímetros da luz. Uma phalaenopsis você pode colocar mais longe, tipo aqui em cima, ou então, vou botar aqui só para ilustrar, tá? Você pode botar a luz aqui, e se a phalaenopsis estiver aqui, ó, nesse canto aqui onde está a minha mão, sem derrubar o cachepô, se onde está a minha mão, ela vai funcionar porque ela precisa de menos luz. Quanto maior a necessidade de luz, mais centralizado e mais perto. Quanto menos necessidade de luz, mais longe e mais afastado, tá bom? Existem várias potências, desde lâmpadas de 6 watts até placas como essas de 500, 1000, 1500, 3000, 5000, 8000 watts de luz, tá bom? Tempo de exposição. A mesma questão do outro tópico anterior. Não é igual ao sol, não tem a mesma potência do sol, mas você consegue ter um efeito parecido. Com o quê? O tempo de exposição. Além da localização, da distância e da localização, há o tempo de exposição. Plantas de menos luminosidade, vocês podem deixar entre 6 e 8 horas a placa ligada. Plantas de alta luminosidade se indica que você fique de 12 a 14 horas com essa luz ligada na planta. E isso vai variar a altura, a distância e por aí vai. Tudo de acordo com a necessidade da sua planta. Por isso que a gente fala, conheça a sua planta, saiba o que você está cultivando, conheça a sua planta, saiba a identificação da sua planta, porque isso tudo vai ajudar você a dar a melhor condição de cultivo para elas. Então, aqui no terraço vocês viram que tenho catileias bem perto da luz, a Cherry Baby, que não precisa de tanta luminosidade, está um pouco mais abaixo, a gente tem Tolumíneas, a gente tem a Aclante, que está bem perto, a gente tem as catileias grandonas que estão mais do lado, tudo ali tá juntinho. Na sala, que vocês vão ver mais pra frente, as plantas vão estar mais longe, porque são plantas de menos luminosidade. Aqui no terraço, eu uso uma tomada Wi-Fi. É uma coisa muito legal. É uma tomada que você calibra no seu celular, junto com o seu celular, tem um appzinho do celular, e você programa para ligar às 6 horas da manhã. Aqui no terraço, o programinha dessa minha tomada Wi-Fi, ele está programado para ligar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, meu celular avisa, plim, a luz de cultivo do terraço ligou. Passo o dia inteiro ligada. Quando dá 8 horas da noite, plim, meu celular, sua luz de cultivo do terraço desligou. Então eu tenho 14 horas dessa placa de luz ligada no meu terraço. De 6 horas às 6 da tarde são 12 horas. De 18 até as 20 são 14 horas ligadas, tá bom? Aqui no terraço. São plantas de alta luminosidade, que estão mais perto, precisam de mais luz. Essa programação que está aqui no terraço já está há 1 mês e meio desse jeito. Aqueles brotos da Catileia canhamiana que vocês viram no vídeo, eles cresceram basicamente nessa luz. E eles estão crescendo bem.
Cattleya giga está com um brotinho se iniciando, que ela está crescendo nessa luz. A Clandialba, ela desenvolveu raízes e terminou de crescer o brotinho, que essa planta está em recuperação nessa luz. As Dolumíneas estão crescendo, estão se desenvolvendo nessa luz. A Cherry Baby está lotada de brotos novos, alimentadas por essa luz, que fica 14 horas ligadas já há 1 mês e meio. Então, assim, a princípio está dando certo. A sala já vai ser diferente. Na sala, eu vou botar essa luz presa no teto, de uma maneira que ela vai abranger todas as plantas distantes. Ela vai iluminar essas plantas, vai promover a luminosidade que essas plantas precisam, mas distante. E essa luz vai funcionar das 9 horas da manhã até às 5 da tarde. De 9 às 17. 9 para 17 são 6 horas de luz ligada. Por quê? Esse canto de luz da minha sala é onde o sol amanhece. Eu tenho sol natural nesse canto da hora que o sol nasce para mim até mais ou menos umas 9, 9 e meia da manhã. Então às 9 da manhã essa luz vai ligar, eu vou programar com uma outra tomada Wi-Fi para ligar às 9 horas e vai se desligar às 5, 6 horas da tarde, porque eu não quero passar a noite e ficar na sala com aquele luzão gritando no meu olho. Então é assim que eu vou fazer na sala. Mas aí eu quero mostrar para vocês as possibilidades que essas luzes vão fazer. Aqui no terraço, onde já tem um sol da manhã até as 11 horas da manhã, onde eu já tenho uma certa luminosidade, eu estou usando essa luz de cultivo como complemento de luminosidade para plantas de alta luminosidade. Na minha sala, as plantas ficam mais perto dessa placa de luz aqui no terraço. O carro de som tá passando e vocês ignoram, tá? Não vou cortar o pensamento, senão eu me perco. Aqui, lá na sala, eu vou fazer diferente. As plantas vão estar distantes, elas já vão ter um pouco de sol da manhã, mas essa luz vai ser só um complemento, vai ser só um apoio de luz para essas plantas não ficarem no escuro, não ficarem na baixa luminosidade e, consequentemente, apodrecerem por excesso de umidade. Vai ter ventilador, vai ter umidificador, mas se não tiver a luz suficiente para essas plantas respirarem e ficarem bem, o excesso de umidade pode matar elas. Então, essa luzinha aqui, lá na sala, vai ser a garantia de que as plantas vão para frente, mas com menos quantidade de tempo ligado e com mais distância. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá bom? Procurem na internet por luz de cultivo ou growth lights. Eu tô botando aqui na tela como se escreve, tá bom? Vocês encontram esses equipamentos no Mercado Livre, vocês encontram esses equipamentos em lojas específicas. Infelizmente não é barato, tá bom? No Mercado Livre não é barato. Em lojas específicas para hidroponia, cultivo hidropônico, não é barato, mas você encontra um pouco mais acessível no Wish, que foi aonde eu comprei essa placa. Inclusive, eu comprei uma outra luz de cultivo específica rosa para fazer um outro vídeo para vocês. Eu ainda não recebi, por isso que eu não estou mostrando para vocês, mas vai chegar uma outra luz para fazer um outro projeto que vocês vão ver um pouco mais para frente, tá bom? No Wish vocês encontram, demora de 2 a 3 meses para chegar. No Wish, pelo menos eu tenho tido boa experiência com produtos que não chegam ou atrasam demais. Eles têm me reembolsado o dinheiro. Então, se por acaso você comprar e não chegar, essas placas para mim, eu comprei 2. Chegaram durante a pandemia para mim. Vieram da China, eu comprei em abril, chegaram para mim em junho. Então, chegou, demorou, mas chegou. Esses produtos novos que eu comprei, essa outra luz, também tá a caminho. Daqui a pouco ela chega, demora, mas chega. Mas o Wish eu tenho tido a experiência de ter o reembolso de volta. Vou botar o link desse anúncio daqui e do outro
que eu comprei aqui no box de informações para vocês olharem o anúncio do Wish e fazerem a pesquisa e olharem, porque tem dessa placa aqui também da luz rosa, tem lâmpada, tem uma variedade enorme de possibilidades de luzes de cultivo no Wish. Tem também para vender no AliExpress, mas eu não sei se eles têm um programa de reembolso, eu não sei se eles são tão desenrolados quanto o Wish, tá? No Wish eu já comprei, eu sei como funciona, demora, dá um medo, mas chega, tá bom? Eu não fui taxado pela Receita Federal, até porque eu acho que o frete do Wish é tão alto que acaba que já está embutido os impostos nessa compra, tá? Mas tá tudo aqui embaixo. O nome de cultivo em inglês, o nome de cultivo em português, luzes de cultivo ou growth lights, tá bom? Os links dos produtos que eu comprei no Wish também estão aqui embaixo para vocês verem. Deem uma pesquisada. Existe mais coisa, existe mais informação. Não se liguem por lumens, porque lumen é a quantidade de luminosidade que o nosso olho vê. E isso não faz diferença para a planta, tá bom? O que importa é a distância, tá bom? A distância e o tempo de exposição. Isso, o posicionamento, a distância e o tempo de exposição à luz. Então, fiquem ligados, tá bom? Plantas de menos luminosidade, você pode usar uma lâmpada mais fraca. Plantas de alta luminosidade, você tem que usar uma luz mais forte. A distância também vai variar, o posicionamento também vai variar, mas isso daí vocês têm que pesquisar e vocês têm que correr atrás, porque assim, é um mundo de informações que às vezes nem adianta eu passar para vocês, porque eu ainda não entendi muita coisa, mas o que eu falei para vocês é o suficiente para vocês conseguirem se entender e fazerem acontecer na casa de vocês, se for a intenção de vocês, se for a vontade de montar uma prateleira de orquídeas na sua sala, ou de botar orquídeas bonitas na varanda do seu quarto, ou montar um local de cultivo na sua área de limpeza, enfim. A luz de cultivo, o sol artificial vai fazer com que a sua planta floresça, a sua planta se desenvolva em qualquer lugar da sua casa. Sem esquecer da ventilação, porque precisa da ventilação para refrescar a folha da planta. A ventilação funciona para não fazer o bulbo apodrecer com excesso de umidade. A ventilação é necessária para o substrato secar com rapidez, para a raiz não ficar molhada há muito tempo. E não esqueça de cuidar da sua planta, né? Luz, ventilação, a rega, bom, adubação, enfim. Não tem desculpa mais para cuidar das suas plantas dentro de casa. Tem luz de cultivo relativamente acessível, tem luzes de cultivo carérrimas, fica ao seu gosto, fica a sua possibilidade. Pensem nas possibilidades que vocês têm de cultivar plantas dentro de casa, em cômodos, em lugares, tendo a ventilação, tendo a rega, tendo a adubação e principalmente a luz. O céu é o limite no cultivo de orquídeas, tá bom, pessoal? Eu espero que tenha inspirado vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô muito feliz de passar essas informações para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho. Vocês estão vendo esse vídeo quarta-feira, dia 22, então ó, tá fresquinho para vocês. Muita coisa boa. Obrigado por assistir, um beijo e até mais, pessoal. Tchau. Dúvidas aqui embaixo, eu respondo logo logo.